Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje em nossos estúdios eu recebo o Dr. André Luiz Herrera, que é advogado, formado pela Unesp de Franca e é também especialista em Direito Ambiental e é professor de Direito Administrativo do curso da Unifev. Dr. André, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e satisfatoriamente a gente vem atender ao público nosso, né? E especificamente o seu, nós que estamos felizes. Que tem muita curiosidade com relação ao nosso tema de hoje. É interessante, eu acho um tema muito interessante. Então hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Primeiramente, André, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é o direito administrativo, o que é que o direito administrativo regula. Certo. Então, inicialmente a gente tem que pensar o seguinte, que o direito administrativo ele regula, entre aspas, uma relação entre o Estado, e podemos entender o Estado aí, o próprio município na qual nós vivemos mais próximo, e as pessoas. E o Estado também é unidade da Federação. E então, o Estado também, o Estado, a unidade do Estado de São Paulo, né? Então, a própria União, os três entes União, federativos, Estado e o município e o Distrito Federal. Nessa relação, né? com o cidadão, com o munícipe, ele tem as suas obrigações, como nós também temos para com ele, e as cumprimos sequencialmente, quase diariamente, os pagamentos dos nossos tributos, dos impostos, a nós impostos, né? Isso nós cumprimos com muita satisfação, vamos dizer assim, né? Mas o Estado tem que nos retribuir, né? Nos entregar algumas obrigações que são dele, né? Como escolas, transporte. Quais que são as atribuições do Estado? O que é inerente ao Estado? Olha, as atribuições do Estado são aquelas que não podem, ou até poderiam, mas devem ser exercidas pelo próprio Estado, no sentido de dar uma qualidade melhor àquele, vou falar como produto, apesar de não é um comércio, mas um produto específico para o Estado. Por exemplo, a educação é uma obrigação do Estado. Não significa que pessoas particulares não possam também outorgar uma educação. Neste caso, ela seguirá os ditames do próprio Estado, os seus currículos. Inclusive, acho que recentemente, se eu não estiver enganado, foi feito o Currículo Nacional da Educação Básica, né? Onde todo o Estado brasileiro, né, do Arroio ao Chuí, terão que seguir um currículo básico nas suas matérias ministradas nos seus ensinos fundamentais. Matemática, quer dizer física. Que a formação é unificada. Hoje a formação terá que ser unificada, pelo menos pré-direcionada, para que todos possam ter uma qualidade de ensino adequado dentro do nosso extenso país aqui, né? E além da educação, o que mais que o Estado tem que regular? Olha, me permite responder de uma forma diversa a sua pergunta. Todos nós, quando acordamos ou quando vivemos, nascemos, o Estado está presente. E às vezes a gente não imagina isso. Por que a gente não imagina? Então, só para a gente exemplificando, nós nascemos, eu preciso tirar uma certidão de nascimento. É uma obrigação do Estado. Eu vou certificar perante o Estado que eu existo. Eu construo uma casa, eu adquiro bens, por exemplo, eu acordo, primeira coisa que a gente faz uma higiene pessoal, eu vou mexer com a água que nos fornece, no caso específico de Votuporanga, é a Saev, que tem que nos entregar uma água de qualidade, para que eu possa lavar meu rosto, enxaguar minha boca, tomar o meu banho adequadamente. Eu faço um contrato com a companhia de energia, então a energia me traz uma qualidade. Essa qualidade significa, não é só acender a luz e me dar luminosidade, mas é ter um fornecimento adequado. Variações especificadas pelas próprias agências, no caso a ANAEL, que registra
e determina o quanto se pode variar a densidade da energia, para que não venha queimar um aparelho seu. E isso traz para nós um transtorno, porque eu estou contratando, o Estado está me dando uma energia, uma água, uma rua adequada, um calçamento adequado, uma avenida, uma rodovia. Tudo isso deve ser feito de uma forma adequada. E quando não é, eu tenho prejuízo nos meus bens. Prejuízos de ordem material, é um pneu que estoura numa rua esburacada, eu tenho uma televisão que às vezes eu tenho um sonho, né? Às vezes todo brasileiro é dotado de sonhos, e às vezes a gente tem um sonho de ter uma televisão de 40 polegadas na minha casa, 3D, que é a moda agora, né? E você busca esse sonho, você instala na sua casa, a energia dá uma oscilação, o seu aparelho queima. E o prejuízo de quem que é? Vai ficar só sobre as minhas costas? Se o culpado do fornecimento foi inadequado, foi pela companhia. Então, esses direitos, a gente tem que começar a entender que ele está presente, isso é feito pela mão do Estado. Mas também a gente costuma ouvir assim, que saúde, educação e a violência ou a segurança pública são as atividades mais inerentes, são as principais atividades do Estado. Isso aí é verdade? Olha, eu acho que ela está mais em moda, mas todas as atividades têm as suas importâncias e suas qualidades e suas obrigações. Eu acho que um país sem educação, educação de conhecimento, educação de saber, é um país que infelizmente não caminhará para frente, não dará aos seus filhos, né, uma condição melhor de lutar para um país melhor. Porque eu entendo particularmente, isso é uma opinião minha, de que nós fazemos, não é para nós fazemos para a geração que está vindo. E essa geração que está vindo deve se preparar para fazer para outra geração. Então eu tenho que melhorar o meu país para que a próxima geração o receba de uma forma melhor. E assim sucessivamente, para que daqui a 50 anos, 100 anos, eu sei que eu não estaria aqui, mas pelo menos quem estiver receberá desse país um país melhor. E isso passa essencialmente pela educação. Mas passa principalmente pela saúde também. Sim, mas tudo eu acho que é uma consequência. Explico. Não adianta eu tentar explicar para uma pessoa que ela não pode deixar um pratinho de vaso com água, porque gera o mosquito da dengue. Não só o mosquito, como outros doenças, outros problemas de saúde. Se eu não der educação para ela nunca vai entender de que aquele pratinho cria uma doença, ou cria um animal, ou cria um bicho, ou cria no caso nosso chamado mosquito, né? Isso ela não vai entender, e a educação é que vai me trazer isso. A educação vai me trazer a possibilidade de eu saber que eu não posso jogar um papelzinho no chão. A educação me traz também o respeito no trânsito. Então, entender que eu não preciso correr no trânsito. Você quer dizer que a educação ela também interfere de uma forma positiva ou Sim. negativa sobre a saúde, sobre a segurança pública. Sobre tudo. Então, ela se enraiza por todos os lados. Sim, com certeza. Da convivência social. Com certeza. Então, seria o primeiro dever do Estado. Acho que o primeiro e talvez o mais importante dever do Estado. E então, com relação a isso, eu já faço uma outra pergunta, né? Nós sabemos que hoje os índices de analfabetismo funcional no Brasil são gigantescos. E nos rankings mundiais, como o PISA, que avalia, né, o ensino em diferentes países, nós estamos sempre entre os últimos lugares. E quanto mais reformamos, parece que conseguimos ainda ficar pior que no ano anterior. Então, diante dessa situação, seria possível, por exemplo, a criança que termina o colegial, o adolescente que termina o colegial analfabeto funcional, ele não está lesado? Ele não tem direito de entrar com uma ação contra o Estado, já que o serviço não foi prestado adequadamente? Vamos falar duas coisas. A primeira, no seguinte vereda. Se eu não dou educação para esse sujeito, para esse cidadão, que é um cidadão na verdade, eu estou prejudicando o próprio Estado. O Estado está se auto-prejudicando. Por quê? Porque esse cidadão vai precisar ser um técnico, por exemplo. Hoje uma colheita de cana, ela necessita de um motorista
E esse motorista não pode simplesmente ter uma carta de habilitação. Ele tem que entender de todo o procedimento de um maquinário, que é complexo. Então, como é que eu passo isso para um cidadão que não sabe ler, não sabe se expressar? O que acontece? Eu vou ter falhas futuras numa pessoa que eu necessito fazer uma colheita. E é uma atividade simples, vamos dizer assim. Então, o país está, entre aspas, vivendo apenas o momento. Então, o país está se prejudicando com o que ele mesmo está fazendo. E esse sujeito, entendo eu, que vamos depender de caso a caso, mas esse sujeito teria condições, até direitos, de reclamar do Estado não a falsa educação outorgada hoje, porque para mim é uma farsa essa educação, mas a falta que ele está tendo de conhecimento, a falta que ele está tendo de expor ao seu filho, de ensinar ao seu filho, às vezes uma questão básica. Então quer dizer que a pessoa poderia propor uma ação contra o Estado, no caso de ser analfabeto funcional? Em tese sim, com certeza. Nossa, já imaginou se todo mundo resolvesse entrar com essa ação? Acabava de quebrar, né, o Estado, que já não vai lá muito bem. Olha, mas... Um ponto interessante com relação a isso, eu tive estudando outro dia, porque estou fazendo um trabalho nesse sentido, que a educação vem bem com as crianças e depois, quando chega no colegial, ela declina absurdamente. Então, a escolarização, em vez dela ser um fator de impulso intelectual para preparar a pessoa para o ingresso na universidade, ela vem legal até com as crianças, ali para o ensino fundamental já começa a patinar, e quando chega no ensino médio, o negócio esculhamba. Quer dizer, como é que nós vamos ter ciência e tecnologia, como é que nós vamos ter boas faculdades que possam alavancar a produção intelectual, cultural, científica, tecnológica do país, se a pessoa do ensino médio, ela tem essa deficiência incrível duas coisas podem acontecer. Eu estava lendo essa semana passada um parecer do ministro da Educação, da Tecnologia, o ministro da Tecnologia, ele dizendo assim, que vamos ter que reduzir os custos para investimento em tecnologias. Eu achei aquilo mais um retrocesso do Brasil, porque eu só cresço com as tecnologias e nós não precisaríamos comprar, vamos criar. E segundo, sem entrar em méritos, mas as crianças até uma certa idade, entre aspas, elas são livres. O seu pensamento é livre. Então, é onde ela desenha, onde ela consegue imaginar uma família, um homem e uma mãe. Quer dizer que os anos de escolarização acabam reprimindo. Acabam reprimindo, porque você cria um molde. Então, você cria uma pessoa que tem que ser aquele molde para a educação. Então, você acaba com uma pessoa que é um desenhista, você acaba com uma pessoa que é um sonhador, você extingue, você mata todos esses sonhos em nome de um procedimento equânime para todos. E com a formação docente também do jeito que anda, porque poucas pessoas estão se interessando hoje pela carreira docente. Então a tendência cada vez mais é de que esse quadro se agrave, né? E a gente percebe isso, por exemplo, num escritor. Quantos escritores nós temos no Brasil? Quantos escritores infantis nós temos hoje no Brasil? Por quê? Porque os sonhos são matados quando ele vai para Hoje, na minha época era colegial, era outro estilo, né? Então isso acaba, porque o país quer um molde, eu acho que não é dessa maneira que você vai crescer. Ok, nós vamos dar uma pausa, que chegou o momento do intervalo. E na sequência a gente volta para saber como é que o cidadão pode se proteger ou se ressarcir dos danos que são causados por ações ou omissões do Estado. Com certeza. O programa Resenha Livre vai dar uma pausa, mas voltamos já, não saia daí.